É, hora do mão A. Uma garotinha decide proteger o protagonista, mas de repente, ela descobre que consegue adivinhar o que se passa na cabeça das pessoas. A família de Lat acolheu Qian quando seu pai foi em uma expedição, mas eles logo passaram a tratar o garoto como um parasita. Latcha também intimidou Qian cruelmente, mas quando ela é sentenciada à execução, percebe que sua família esteve mentindo para ela o tempo todo. E depois de ganhar sua segunda chance, ela decide proteger Qian, e sem querer descobre uma estranha habilidade. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é do meio protagonista que tentou me matar, e espero que aproveite. A história começa com alguém sendo descrita como uma lunática, e com tantos defeitos que ninguém se casaria com ela. Na frente de uma multidão de pessoas enfurecidas, uma pequena garota se encolhe ao ouvi-las pedir por sua morte, a chamando de vilã e bruxa má. Latcha Gladelise não consegue acreditar que ela, filha mais velha da casa Gladelise, está sendo tratada dessa maneira. Sua família inteira está sendo perseguida, e tudo por causa de um homem, Duque Claude Laudizelle. Há 3 anos, Claude era apenas de uma casa menor de condes quando ele tomou uma rota marítima para evitar sua falência. Ele deixou seu filho aos cuidados do pai de Latcha, mas toda a família dela maltratou a criança, pensando que o conde certamente morreria no mar. Infelizmente, uma das principais causadoras do tormento de Qian é a própria Latcha. Ela zombava dele e sempre o lembrava de seu lugar, então não é de se admirar que as pessoas odiassem essa família. Mas infelizmente para a casa Gladelise, o conde Claude voltou, e como recompensa por abrir a primeira rota marítima comercial do mundo, ele foi agraciado com o título de duque. Naturalmente, ele não reagiu bem quando soube que seu filho estava sendo intimidado pelas pessoas em quem confiava, o que levou à situação atual. Enquanto toda a sua família aguarda a execução, a multidão continua a sussurrar sobre outros crimes da casa Gladelise, incluindo a posse de casas de lutas ilegais e venda de escravos. Latcha se volta para sua mãe desesperada em busca de consolo, mas descobre que sua família também quer jogar toda a culpa nela, colocando os maus tratos e crimes inteiramente como obras suas, que tem literalmente 10 anos. Seu pai sabe que essas tentativas de culpar Latcha não vão funcionar, mas sua mãe continua desesperada, e para piorar a situação, ela revela que para ela, Latcha é apenas uma filha bastarda nascida de uma empregada. Provavelmente, esse é o pior momento para descobrir algo assim, considerando que eles estão literalmente prestes a perder suas cabeças. Sua família continua a culpá-la por suas desgraças, mesmo enquanto ela argumenta que estava apenas fazendo essas coisas para que eles gostarem dela, e tudo o que ela quer é ser amada por eles. Mas Latcha é a primeira a ser punida. Enquanto sua cabeça é forçada a se abaixar e esperar o balanço da espada, tudo o que ela consegue pensar é como tudo em que acredita é uma mentira. Sua vida passa diante de seus olhos, mas para seu choque, as imagens não param apenas em suas memórias. Ela inclui a memória de uma mulher desconhecida em um mundo totalmente diferente. Essa mulher está lendo um livro que parece ter seu nome. É então que ela percebe que está testemunhando sua vida passada. Ela pensa que é inútil lembrar disso agora que está prestes a perder a vida de qualquer maneira, mas justamente antes de a espada descer, ela olha Qian com seu pai, e se arrepende de tê-lo atormentado apenas para chamar a atenção. Ela se pergunta se não teria morrido se alguém apenas lhe tivesse dito naquela época que suas ações eram erradas. Quando ela volta a si, Latcha fica surpresa por estar de frente para um Qian muito mais jovem. Parece que ela acabou de dar um tapa no rosto dele. Sua antiga babá Susan está implorando para que ela pare de atormentar o menino. Ela se lembra de tudo isso acontecendo antes, até mesmo a maneira como partiu o coração de sua pobre babá, a chamando de uma mera uma babá e não fugindo com ela. Isso só pode significar que Latcha voltou ao passado. Latcha rapidamente vai até o espelho, apenas para ficar chocada ao ver uma versão mais jovem de si mesma. Quando Susan chama, ela se lembra de que foi expulsa de casa porque era a única que tentava proteger Qian de seus abusos. Já que Susan ainda está na casa, isso significa que agora é pelo menos 3 anos antes de sua morte. Agora sabendo da história pelo que leu em sua vida anterior, ela usará esta oportunidade para permanecer viva. Ela volta sua atenção para Qian, apenas para vê-lo tentando se esgueirar para fora do quarto. Ela o impede, querendo pedir desculpas antes de mais nada. Quando tenta se aproximar dele, ele afasta sua mão de maneira venenosa, dizendo para ela não tocá-lo. Latcha abaixa a cabeça, pedindo sinceramente por seu perdão. Naturalmente, Qian está confuso. Isso é compreensível porque, há apenas alguns momentos, ela literalmente bateu nele com força. Ela explica que pensava que suas ações eram corretas, mas agora entende que estava sendo estúpida. Percebendo que seu rosto está machucado por causa dela, ela segura seu rosto para verificar. Ela até pede que Susan pegue uma pomada para ele. De repente, ela vê Beth, uma empregada que era próxima a ela no passado. Ela era alguém com quem se aproximou porque elas intimidavam Qian juntas. E pensar que se pode formar uma amizade por causa de algo tão sinistro. A princípio, ela fica feliz em vê-la, mas a empregada declara que ela está agindo como uma idiota por querer dar pomada a um parasita inútil como Qian. Então Latcha se lembra de que Beth costumava usar linguagem abusiva com ela, mesmo quando eram próximas.
Agora ela sabe que é porque Betty sempre soube que ela é uma filha ilegítima, o que também significa que quase todos na casa sabem disso. Todo esse tempo ela era ninguém para a família. Mas Latia está determinada a não repetir os erros do passado, e ela precisa começar provando para Kian que está ao lado dele. Encarando Betty, Latia chama a empregada de insolente por pensar que sabe mais que a filha mais velha da casa Gladys. Ela ameaça que tem poder para alimentar cães selvagens com ela se não se comportar, provando quão audaciosa ela é. Mas Betty ainda zomba de seu suposto poder, então Latia lembra de que tem joias, e pode muito bem usar elas para pagar pessoas para se livrarem de uma mera empregada. Ela avisa que se quer viver mais tempo, é melhor prestar atenção no que diz. Facilmente, Betty cai no chão, e Latia diz que ela deve ficar nessa posição toda vez que a vir daqui para frente, declarando a posição como a sua devida. Assim que Betty sai, Latia tenta dar a Kian uma pomada para o rosto, mas o menino apenas questiona seus motivos, pensando que ela está tramando contra ele. Latia jura que vai parar de atormentá-lo de agora em diante. Mas com uma expressão cheia de desprezo, Kian questiona por que ela acha que ele acreditaria nela. Quando ele tenta sair novamente, Latia implora para que ele acredite nela. Ela revela que o maltratou para que sua família amasse, mas agora ela sabe, assim como Susan disse, que o amor que recebeu não era amor verdadeiro. Ela pede para ele aceitar a pomada, mas ele responde com ódio, dizendo que não se importa com o que ela tem a dizer, então mesmo que ela implore de joelhos, ele nunca usará aquela pomada. Então, ele bate a porta ao sair do quarto, deixando uma Latia angustiada para trás. Mais tarde, a Marta anuncia que ela está ficando rechonchuda, então eles não receberão comida pelo dia. Ela se lembra de como essa era a maneira como costumava ser punida no passado, e já que Betty é basicamente a mão direita de sua mãe, a empregada provavelmente contou a ela que ela tomou o lado de Kian mais cedo. Retirar comida de crianças como punição é simplesmente pura maldade. Latia até lembra como sua mãe lamentava tudo o que lhe dava, e ela só dava joias caras e vestidos para sua irmã, Elaine. Ela não consegue acreditar que foi tão ingênua quando a preferência de sua mãe era óbvia. Tudo o que ela pode fazer agora é ganhar a confiança de Kian, mas primeiro ela precisa sobreviver nessa casa. Então, Susan entra em seu quarto carregando comida. O chefe de cozinha deu a elas o jantar, e Susan sabe que Latia está faminta. Latia fica tocada pela preocupação de Susan, especialmente porque a mulher também não comeu nada durante o dia todo. Latia divide o pão em dois para que possam compartilhar, e vendo a ação de sua senhora, a babá fica à beira das lágrimas, falando que a criança realmente tem uma natureza bondosa. Quando Susan menciona que também houve uma ordem para que Kian passasse fome, Latia fica horrorizada. Acontece que Kian está sendo punido porque Latia não o atormentou mais cedo. Embora ela não o tenha intimidado mais cedo, ela ainda conseguiu prejudicar ele indiretamente. Mas Latia só pode cerrar os dentes de raiva com a situação deles. Ela então decide levar a comida para Kian, querendo compartilhá-la com ele. Susan fica incrivelmente feliz ao ver a pequena senhora sendo gentil com Kian. Latia até lembra de levar a pomada para o rosto de Kian com eles. Embora os dois tenham que se esgueirar para não serem pegos, elas persistem e alcançam o quarto de Kian no porão. Latia bate a porta dele, fazendo ele saber que ela quem veio visitar, mas a única resposta que recebe é ele dizendo para ela ir embora. Mais cedo, Kian está na cama tendo um pesadelo. Ele vê Marques Albus lhe dizendo que seu pai está morto, dizendo para trabalhar nos estábulos pois ele não é mais um senhor. Ele tenta ignorar as palavras dele, pois sabe que o homem está errado. Seu pai está vivo e voltará por ele. De repente, seu pesadelo se transforma em um sonho, uma memória de seu pai lhe entregando um pedaço de papel de carta encantado, permitindo que eles se comuniquem entre si. Ele o lembra que, mesmo estando distantes, eles estarão sempre próximos pelo coração. Quando seu pai se vira para partir, ele implora para não fazer isso. Pobre criança, ele acorda com um susto, chamando desesperadamente pelo seu pai. Ele não tem notícias dele nos últimos 3 meses, mas se recusa a acreditar que ele se foi. Só de pensar nisso seu coração dói. O pobre Kian tenta se convencer de que seu pai está seguro, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente ele se lembra o que Latia disse mais cedo. Ela falou que vai parar de atormentá-lo, mas ele considera o que ela disse como bobagem, apesar de também notar a maneira como as pessoas estão tratando Latia. Uma vez ele ouviu Latia chorando e contando à sua mãe como os criados eram rudes com ela, chegando até a deixar alfinetes no seu vestido. Kian sabia que foi Marta quem deu ordens às empregadas para atormentar Latia. Então, Marta manipulou a pequena Latia para descontar essa sua raiva em outra pessoa, descontando nele para ser exato. Ela até falou coisas sem sentido, como que Latia se tornaria adulta se ela expressasse sua raiva adequadamente. Latia, querendo fazer sua mãe feliz, prometeu fazer o que ela dizia. Não tem lógica alguma para suas ações horríveis, e Kian considerava Latia apenas uma marionete que anseia por elogios, mas dessa vez, a Latia que ele enfrentou mais cedo era bem diferente. Mas ele sabe que ela não mudou nada, achando que foi ela quem ordenou que ele não fosse alimentado hoje, então ela está mostrando suas verdadeira face de novo. Mas então Latia vem e bate na sua porta. Desconfiando dela, ele manda ela ir embora.
Ela afirma que traz comida para ele, mas isso só o deixa mais irritado. Ele abre a porta de repente, e grita com ela por ser a causa de sua fome em primeiro lugar. Lati explica desesperada que foi um mal-entendido, pois essa é a maneira de sua mãe punir eles dois. Kian está completamente confuso, então não reage imediatamente quando Lati e Susan lhe oferecem a bandeja. Mas então, ele é forçado a deixá-las entrar rapidamente quando ouvem algumas pessoas se aproximando. Quando Lati hesita, ele agarra a mão dela e a puxa para dentro de seu quarto, e isso faz com que os dois fiquem incrivelmente próximos um do outro. Os dois se olham fixamente por um momento, antes de rapidamente se afastarem da posição constrangedora. Lati olha ao redor do quarto de Kian, sem acreditar que deixaram um menino de 10 anos viver em um lugar assim. Ela mais uma vez se dá conta de quão terrivelmente cruel sua família realmente é. Maltratar crianças está lá em cima quando se trata dos crimes mais hediondos. Mas ela sabe que a família pagará por isso com seu fim, e infelizmente ela sabe que provavelmente se juntará a eles, pois tenta encontrar uma maneira de ajudar Kian apesar de seu poder limitado. Ela avista um pergaminho chamado O Papel do Canto, mas Kian rapidamente bloqueia sua visão, lhe dizendo com raiva para não tocá-lo. Lati instantaneamente se encolhe com a raiva do menino, mas ela sabe pelo romance, que o papel é um presente do pai dele. Ela deixa escapar que sabe o que o papel pode fazer, o que deixa Kian mais suspeito dela. Percebendo seu erro, ela mente, dizendo que viu isso em um catálogo uma vez. Felizmente o menino acredita nela, então ele reclama que não recebeu nenhuma resposta nos últimos meses. Ele até suspeita que alguém esteja embolsando suas mensagens antes que elas possam chegar a ele. Mas ela explica que a razão para isso é porque a poção mágica usada no papel perde seu efeito quando armazenada em um lugar úmido, como o quarto no porão onde Kian está atualmente. De repente Latia tem a brilhante ideia de como ganhar o favor do menino. Ela sabe como ajudá-lo, afinal seu quarto recebe luz solar, o que pode facilmente secar o papel para que possam aplicar a poção mágica de novo, uma poção que seu pai acontece de ter armazenada em seu escritório. Mas naturalmente, Kian não está disposto a confiar nela, não importa o que ela diga. Latia, não querendo perturbá-lo ainda mais, decide parar de incomodá-lo por enquanto, então ela lhe dá a pomada antes de ela e Susan se despedirem. Latia estava convencida de que Kian logo viria vê-la, mas já faz uma semana desde a última vez que conversaram, e mesmo assim ele não veio até ela. Latia tenta se manter positiva, pensando que Kian definitivamente virá. Ela olha para fora e vê um casal de pássaros em um galho de árvore, que a lembram do pássaro ferido que ela encontrou no jardim uma vez. Ela tentou curá-lo, mas o pássaro nunca se abriu para ela. Ela perguntou a Susan por que o filhote de pássaro não confiava nela, e Susan explicou que todos precisam se ajustar no seu próprio ritmo, aconselhando a se aproximar deles lentamente e não apressá-los. Agora, ela percebeu que Kian é como o pássaro, e ele aprende a confiar nas pessoas em seu próprio ritmo. Ouvir Latia dizer isso deixa Susan muito feliz que sua pequena senhora seja tão madura. As duas saem para o jardim para variar, tentando procurar o pequeno pássaro que cuidaram no passado, mas depois de algum tempo, elas não conseguem localizá-lo. Susan acha que o pássaro se mudou para algum lugar distante, e Latia espera que ele não se machuque de novo. Susan a chama de misteriosa por agir de forma tão madura às vezes, enquanto Latia pensa que não pode contar às pessoas que voltou ao passado e tem lembranças de sua vida anterior, e apenas pretende viver uma vida pacífica. Sorrindo alegremente, ela diz que amadureceu o suficiente para tirar um pouco do fardo nos ombros de Susan. A empregada fica tão tocada que começa a lacrimejar, mas o momento é interrompido quando elas ouvem uma confusão. Latia vai rapidamente investigar, e chega à cena para ver dois meninos, enquanto Kian insiste que ele se feriu de propósito para poder culpá-lo. O menino ferido chamado Bill zomba dessa sua alegação e começa a gritar que Kian está contando uma grande mentira. Latia arranja os dentes de raiva, sabendo que Bill e Ron sempre se machucam e colocam a culpa em Kian. Um deles até está usando um dispositivo de gravação mágico para humilhar o garoto, pois o desafiam a beber a chamada água do perdão para que não contenha ao marquês. Essa água é na verdade apenas uma água suja, usada para limpar os esfregões. Essas pessoas são demais, então Latia sai de seu esconderijo e os confronta diretamente. Os dois não a levam a sério, dizendo para ela se afastar. Um deles até deixa escapar que lhe chamavam de filha ilegítima todo esse tempo, mas sem recuar, Latia fala que acredita nas palavras de Kian e, já que seu pai o acolheu, isso significa que seu pai confia no conde. Então, ela insinua de maneira ameaçadora que os dois garotos estão na verdade implicando que seu pai é um idiota. Mas os dois continuam a discutir com ela, apontando até que o garfo que Kian está segurando tem um pedaço de tecido preso a ele, de quando ele supostamente atingiu Bill. Kian se defende, revelando que foram eles que o forçaram a pegar aquilo. Vendo que não tem motivos para discutir com essas pessoas, ela mesma pega o balde de água e o bebe. As pessoas ao redor congelam depois de testemunharem esse ato ousado, já que ela acabou de beber um balde inteiro de água suja. Essa pequena garota tem coragem, e logo depois Latia rapidamente arranca o dispositivo de gravação de Bill, imaginando que os dois o roubaram de seu pai. Os valentões imediatamente lutam para encontrar uma explicação, tentando passar tudo como um mal-entendido.
Mas com um olhar bastante malicioso, ela zomba dele, com a ideia de ir até seu pai e esclarecer toda a história. Ela até ameaça mostrar aos outros as gravações deles intimidando o filho do conde, fazendo com que ela, filha mais velha da casa Gladelise, bebesse água de resíduos. Sabendo que a marquesa não levará isso levemente se a reputação da família estiver em jogo, os dois servos se ajoelham para pedir desculpas a ela e Qian. Látia sabe exatamente como retribuir suas ações. Então, com um sorriso feliz mas enganador no rosto, ela os manda beber o balde também, ameaçando delatá-los ao seu pai. De repente os dois não têm escolha a não ser obedecer para não sofrerem consequências ainda piores. Quando terminam, ela deixa claro que se algum dos servos voltar a sediar Qian, ela não os deixará escapar impunes. Os dois se afastam apressadamente com medo quando ela os dispensa. Com eles fora de vista, Susan começa a repreendê-la por beber uma água que pode deixá-la doente. Então, rapidamente arrasta para fazer com que ela tome algum remédio enquanto ela luta, querendo falar com Qian primeiro. Mas o menino já se afastou delas sem dar a ela a chance de falar com ele. Depois de beber 5 copos de água, tomar remédio e receber uma série de sermões de Susan, Látia finalmente é autorizada a descansar, e está feliz por ter alguém que cuide dela. Ela então se lembra de como pediu a Susan para devolver o dispositivo mágico de seu pai, junto com uma carta revelando que alguém está divulgando assuntos da casa para outros, o que está fazendo sua família parecer mal. É uma mentira, claro, mas ela conhece seu pai o suficiente para saber que isso o deixará nervoso, afinal, o homem é obcecado em manter a imagem gentil e correta da casa. Por causa disso ele lhe deu um colar, pensando que ela estava cuidando da família. Essa é a primeira vez que ela possui algo assim, então é um sentimento novo para ela, mas sabe que também deve ser mais cuidadosa agora que tem a atenção de seu pai. Mais tarde, enquanto estão no jardim, ela e Susan ouvem uma confusão do lado de fora. Os guardas estão afastando um homem que quer mostrar ao marquês algumas ervas medicinais. Ele é empurrado com força, fazendo com que caia no chão junto com as ervas que carrega. O homem então revela que é da Companhia de Comércio Grua, mas os guardas não acreditam nele. Mas de repente isso consegue chamar a atenção de Látia, que depois de uma cuidadosa deliberação, consegue reconhecer o homem que foi afastado pelos guardas no portão. Apenas ouvindo o nome da Companhia de Comércio Grua, Látia deduz que o homem confundido com um vendedor ambulante era na verdade Celtron, chefe da Companhia de Comércio. Segundo a história de sua vida anterior, Celtron é muito habilidoso no cultivo de plantas, sendo referido como portador de mãos verdes graças a essa habilidade. Na verdade, não é apenas porque ele é muito bom com plantas, mas também pelo fato dele ser descendente de uma raça conhecida como druidas. Ele ainda não descobriu sua linhagem, mas ainda assim, sua companhia se tornou famosa graças à sua produção de ervas medicinais de alta qualidade. Infelizmente, Látia também se lembra que a razão inicial para a queda da Companhia de Comércio Grun é causada por ninguém menos que seu pai, Marquês Gladys. Isso certamente torna a conversa muito constrangedora, já que parece que seu pai basicamente forçou Celtron a entrar em um negócio que fez ele vender seus produtos e suprimentos por um preço absurdamente baixo. Além disso, ele também roubou todos os procedimentos para cultivar as ditas ervas, e assim o negócio de Celtron foi arruinado por causa da família Gladelise, que decidiu rivalizar o negócio deles, eventualmente criando ervas medicinais mais baratas e em maior quantidade que Companhia de Comércio Gruan. Depois de um tempo, Susan interrompe os pensamentos de Látia e menciona como Celtron está tentando ganhar dinheiro para sua irmãzinha doente, mas Látia sem querer deixa escapar que no futuro a companhia dele se tornará bem-sucedida. Depois desse deslize, ela pensa que talvez finalmente tenha pensado numa maneira de garantir seu futuro depois da queda inevitável de sua família acontecer, então ela corre para fora dos portões para falar com Celtron, que fica genuinamente impressionado com a boa educação da criança ao cumprimentá-lo, e pelo convite para discutir seu catálogo de ervas medicinais dentro da propriedade. Ela então dá um momento difícil aos guardas de sua família tentando impedir a entrada dele na mansão. Realmente uma adulta no corpo de uma criança. De qualquer maneira, uma vez dentro da mansão e tendo uma xícara de chá entre os dois, Látia decide não fazer rodeios, e revela que o convidou para perguntar se ele a contrataria como uma funcionária de sua empresa. Isso vem como um choque para o homem, que além de ter problemas com dinheiro, não pode simplesmente contratar uma criança. Mesmo Látia pode perceber que ele estava tratando ela como uma criança, o que ela ainda é. Celtron ainda recusa quando Látia tenta convencê-lo, terminando com ele perguntando por que ela o ajudaria já que iria contra sua família. É quando Látia revela de repente que sabe que é uma filha ilegítima, e que isso por si só já é razão suficiente para ela querer ajudá-lo. Ela ainda torna a oferta ainda mais atraente, dizendo que planeja ajudar seu pai a administrar sua companhia de comércio, então ela poderia ajudar Celtron em mais de uma maneira. Látia até revela que sabe uma maneira de revitalizar o negócio dele, mas na verdade está se referindo a Qian, que depois de conseguir sua vingança, partiu junto com seu pai em uma rota de comércio. Incrivelmente, ele volta depois de salvar a princesa de um reino à beira da morte, que é a futura protagonista do romance de suas vidas. Segundo a história original em que suas vidas se baseiam agora,
Parece que a protagonista esteve tanto desgosto quando seu reino caiu, que ela sofreu muito com saudades de casa. Então o nobre cavalheiro Qian, esperando confortá-la, acabou encontrando mudas de uma flor nativa do reino de Ais. Mas ele não teve sucesso em fazê-las brotar, o que o fez pensar na companhia de Celtron e sua habilidade no cultivo de plantas. Mas quando Qian procurou Celtron, a irmã dele já tinha falecido. Depois de pagar pelo casamento, ele e Celtron conseguiram se unir pelo ódio compartilhado pela família de Látia. Além disso, os negócios prosperaram quando a herança druídica de Celtron veio à tona. Depois disso a história acaba seguindo um caminho clichê, com Qian e Ais terminando juntos e apaixonados. Independentemente disso, Látia planeja fazer por Celtron no futuro o que Qian fez, garantindo assim uma maneira de viver. Com isso em mente, Látia tira o colar que seu pai lhe deu de presente e compra tudo o que Celtron tinha consigo naquele momento. A gema no colar é uma ametista bicolor, o que é bastante cara, principalmente por enquanto, quando seu pai ainda não a colocou no mercado. O dinheiro surpreende Celtron, e ele também começa a se emocionar quando Látia o faz perceber que isso proporcionará um melhor cuidado para sua irmã doente. O comerciante então se despede, mas não sem antes concordar em pensar na oferta de Látia. Imediatamente depois de sua partida, Susan também diz que ela fez a escolha certa ao fazer isso, e prontamente declara que permanecerá ao lado de sua senhora para sempre. Enquanto isso, justo quando as duas estão falando sobre como Látia planeja ajudar Qian a encontrar outras maneiras de falar com seu pai, o garoto acidentalmente as ouviu através de uma porta aberta. Isso leva o garoto a ter pensamentos sobre quão gentil Látia realmente era, e admite para si mesmo que agora não tem mais motivos para negar a bondade dela. Mais tarde naquela noite, um batido aleatório ecoa na porta de Látia, a fazendo-se perguntar quem poderia ser a essa hora. Qian é quem bate na porta de Látia naquela noite, e então os dois se sentam de frente pro outro, com um ar de constrangimento pairando entre eles. Pelo menos, apesar do silêncio, Látia ainda está feliz em vê-lo, e a razão disso é que finalmente Qian decidiu vê-la. O garoto estende a mão, e coloca uma folha do papel de saim para começar. Parece que Látia já esperava isso e sorri, dizendo que Qian estava tentando testá-la. Ele faz um beicinho e murmura como não importaria se ela soubesse que era um teste, o que faz Látia rir, pensando que apesar de ser o protagonista masculino da história, ele ainda é uma criança. Parece que Látia tem um talento para adivinhar o que Qian pensa, ou talvez seja apenas pela maneira como ele expressa suas emoções facilmente, e ela pensa em como pode praticamente ler seus pensamentos. Mas pensando bem, embora reconheça que o rosto de Qian o torna fácil de ler, ela começa a pensar nas outras muitas vezes nas quais ela essencialmente descobriu o que os adultos estavam pensando. As coincidências mais recentes aconteceram quando ela falou com Celtron, e depois com Beth, e até mesmo com aqueles servos que atacaram Qian antes. Látia começa a pensar que algo realmente estranho está acontecendo, e coincidentemente, o livro até a descreve como perspicaz. Então ela é trazida de volta ao presente por Qian, que mais uma vez Látia consegue ler os pensamentos dele sobre recuar quando ele vê como ela está ficando estranha. Mas ele não dá para trás, e em vez disso pergunta por que Látia decidiu ajudar o chefe da companhia de comércio Gru. Látia responde com um sorriso mais genuíno, ela o ajudou apenas porque queria ajudar ele a sair da situação difícil que se encontrava. Qian, considerando sua sinceridade, murmura que ela realmente mudou e menciona algo sobre as pessoas mudarem à beira da morte, um tópico realmente sensível para Látia. Ela realmente admite isso acontece, fazendo Qian sair imediatamente pensando que ela está morrendo, mas um completo caso de mal-entendido. Enquanto isso, mais tarde durante o dia, Látia começa seu plano para ajudar Celtron a perceber sua verdadeira linhagem. Primeiro, ela trouxe uma planta muito sensível à beira da morte, chamada erva fofa, e pediu a Celtron que trouxesse uma cópia de todos os nomes de chefes anteriores de sua empresa. Comparando os nomes da lista de Celtron com um livro sobre druidas, eles conseguiram descobrir que a última geração de druidas coincide com a de um ancestral de Celtron. Então, a ideia começa a amanhecer em Celtron, e ele decide tentar revitalizar a planta. Enquanto isso, em algum lugar da casa, Beth se encontra na presença da Sra. Gladys, que não parece feliz por não ter sido informada sobre o fato de Látia ter se encontrado com o chefe da companhia de comércio Gru, tanto que quando Beth tenta encontrar uma desculpa, a senhora da casa agarra ela pelo rosto. A senhora continua seu ataque furioso em Beth, declarando com raiva como ela é a segunda comando na hierarquia da casa, e não permitirá que informações sejam mantidas longe dela por tanto tempo quanto 10 dias. Ela definitivamente está irritada, mas encerra seu ataque em Beth dizendo que espera que a empregada não cometa outro erro como esse de novo. Beth sai furiosa após o confronto repentino, e até parece questionar a suposta posição da senhora como segunda em comando. Logo, Beth passa pela porta do Marquês e bate imediatamente. O único pensamento em sua mente é a certeza de que sua senhora aparentemente não seria mais a segunda em comando. Enquanto isso, a própria senhora continuou seu dia habitual após seu confronto com Beth. Atualmente, ela está sendo mimada por uma empregada depois de seu banho, com a empregada cuidando de suas unhas.
A empregada de repente questiona por que a senhora permite que Betty haja assim ao seu redor, o que a senhora responde de forma descompromissada que Betty por si só não pode fazer nada para prejudicá-la. Mas assim que sua outra empregada começa a mencionar um suposto caso entre Betty e seu marido, ela é rápida em rejeitar a ideia. Além disso, ela está confiante de que a origem humilde de Betty seria o bastante para impedir problemas para ela. Embora possa parecer despreocupada, ela se sentiu ameaçada o suficiente para rebaixar Betty para ser a empregada de Latia. Enquanto isso, Latia está transbordando de felicidade agora que o papel de Kian finalmente secou. Agora o problema é adquirir a poção mágica para enviar suas mensagens, uma poção que só pode ser encontrada no escritório de seu pai. Provavelmente não seria uma boa ideia ir agora que Betty está lá. Ela pergunta a Susan a melhor maneira de entrar no escritório de seu pai sem ser pega, mas até ela confirma que a entrada não será possível, pois há inúmeros feitiços mágicos contra isso. Latia parece conhecer a razão por trás disso também, já que seu pai aparentemente guarda documentos sobre as fraquezas de cada um dos aristocratas, graças a todos serem enganados pela imagem gentil da família. Latia e Susan acabam de concordar que entrar sorrateiramente no escritório de seu pai é uma má ideia, quando de repente Celtron chega aos seus portões, segurando o que parece ser uma planta num vaso. Ele traz notícias de que de fato conseguiu trazer a erva de volta à vida, e está extremamente feliz pelo fato de sua herança druídica ser verdadeira, não por causa da fama que isso trará, mas porque ele agora percebe como Latia pretende que ele tenha uma maneira de trazer seu negócio de volta à vida. Mais que isso, Celtron revela que está lá para dar um presente a Latia como agradecimento, e embora ela admita que não sabe o que é, Latia consegue ler sua mente de novo sobre isso, o que é realmente incrível. A determinação de Celtron é alimentada porque ele recentemente assinou com a Companhia de Comércio Urel, uma empresa que, segundo Latia, era famosa por lidar com a maior variedade de produtos no Império. Eles até têm um chefe anônimo, que viu os esforços de Celtron com a revitalização das ervas, e por isso lhe ofereceu um contrato gratuitamente. Com isso e com Celtron determinado a agradecê-la, Latia segura o papel de Kian e informa seu aliado de que ela realmente precisa de algo agora. Numa manhã ensolarada, Susan informa Latia que um pacote de Celtron chegou para ela. Transbordando de alegria, Latia mal pode acreditar em sua sorte, já que nem ela acreditava que Celtron encontraria a poção para o papel de Sai, uma vez que é regulamentada pelo próprio Império. Mas ele conseguiu fazer isso em um dia, então pelo visto a reputação da Companhia de Comércio Urel realmente faz jus ao seu nome. À medida que Latia começa a cobrir o papel com a poção mágica, ela começa a falar consigo mesma, especialmente sobre como a Companhia de Comércio Grum agora florescerá mais que nunca, já que Celtron está negociando diretamente com a Companhia de Comércio Urel. Isso leva Susan a olhar para sua jovem senhora, realmente surpresa por ela e pelo fato do mundo parecer estar se organizando do jeito que ela quer. Latia lê sua mente, e preocupada que todas as coisas que ela tem feito com base no conhecimento de sua vida anterior pareçam estranhas para os outros, decide fazer algo infantil para contrabalançar isso. Então ela chama Susan para mais perto, fingindo que vai lhe contar um segredo, e como uma criança poderia dizer, Latia diz que tem um anjo da guarda que sempre guia suas ações, lhe dizendo o que fazer em sua mente. Susan só consegue pensar em como Latia é fofa, e apesar de sua astúcia, ela ainda era muito inocente. A criança sente um alívio ao perceber que Susan acreditou nela, e bem, tecnicamente ela não mentiu. Latia pensa que sua vida anterior e sua vida onde ela foi executada, são como anjos da guarda em sua mente lhe guiando. De repente, ela ouve um leve piar vindo da janela, e encontra o pássaro que estava procurando caído no chão. Aparentemente, o pássaro é mais que aparenta. Esse pássaro é na verdade um verdadeiro anjo da guarda. Ele é um mensageiro dos céus, designado a cuidar de almas perdidas, sendo até apelidado de alma proibida. Ele foi até Latia, e tinha grandes esperanças por ela, que mostrava sinais de muito potencial para o bem. O pássaro eventualmente a deixou quando ela começou a intimidar Kian sem motivo, mas agora que ela está sendo bondosa de novo, o pássaro verifica como ela está de tempos em tempos. Mas infelizmente o timing não poderia ser pior, porque quando ele ouve Latia falando com Susan sobre um anjo da guarda, ele desmaia, pensando que sua identidade foi descoberta. Enquanto isso, Latia o reconhece como sendo o mesmo pássaro de antes, e até lhe dá um apelido carinhoso, Twitch. No momento em que acorda, Twitch se encontra na frente de um dilema com Latia aparentemente descobrindo que ele é seu anjo da guarda. Mas felizmente, pela maneira como ela fala, Twitch deduz que embora ela saiba da existência de anjos da guarda, pelo menos ela ainda não sabe que ele é um deles. De qualquer forma, enquanto Latia continua conversando com seu pássaro favorito, parece que ela consegue ler até mesmo os pensamentos dele, quando Twitch concorda com o nome que foi dado. Até Latia parece surpresa com a extensão de seus poderes. De qualquer modo, isso parece ter se manifestado durante sua nova vida, mas não pode deixar de pensar em como seus poderes poderiam ajudá-la a ganhar muito dinheiro em cassinos e jogos de azar. Esse sorriso malicioso não combina com você, Latia. Mas o que parece peculiar é que o pássaro também pode dizer se Latia está tendo pensamentos ruins, e como ela está, infelizmente isso faz ele desmaiar de novo.
Latia e Susan notam o colapso repentino do pássaro, e a Latia consegue deduzir corretamente que a febre dele surge quando ela está tendo pensamentos ruins, e até coloca isso à prova. Latia então decide pedir um favor à Companhia de Comércio Urel e a Celtron para descobrir a espécie de Tweet. Pouco depois, Celtron chega, mas tanto ele quanto Susan ficam encantados com a fofura de Tweet, especialmente com seu novo laço dado por Celtron. Mas no laço tem uma joia vermelha que Latia nota, e quando ela pergunta a Celtron sobre ela, o astuto comerciante não se aprofunda, mas diz apenas que é algo que ajudará no futuro se ela conseguir cuidar bem e ficar próxima de Tweet. De qualquer forma, com os negócios concluídos, Latia pede que o pagamento pelo favor de hoje seja descontado de seu salário. Como conselheira da companhia, ela tem direito a 10% do total de renda gerada por suas ideias, o que é como usar uma espada de dois gumes, já que lucros baixos de suas ideias significam que ela fica sem dinheiro. Ela e Celtron se despedem em ótimos termos, com ela acompanhando o convidado para fora pessoalmente. Infelizmente, ela não pode levar Tweet consigo, já que não lhe deixam ter animais de estimação, então ela apenas o deixa em seu quarto e diz para ele ficar quieto. E ele fica quieto, até notar Beth se esgueirando para o quarto de Latia. Ele não pode fazer nada além de observar a empregada mexer em suas coisas, e ela também consegue encontrar a poção mágica e os papéis mágicos. Naturalmente, no momento em que Latia volta para a mansão, sua mãe, que está com Beth ao seu lado, lhe chama de volta ao seu quarto imediatamente. Um tumulto inteiro começa quando Latia é confrontada por sua mãe. Susan é detida pelas outras empregadas, enquanto Latia é imobilizada até ficar de joelhos. A pobre garota tenta perguntar o que está acontecendo, mas quando Beth tira a poção mágica e a entrega à sua mãe, ela imediatamente entende sozinho. A mente de Latia começa a procurar freneticamente pelo momento que ela dá esse vacilo, mas se lembra de ter escondido tudo adequadamente antes de sair com Celtron. Sua mãe pergunta de onde ela conseguiu uma poção tão cara, sabendo que ela não a roubou do escritório de seu pai. Independentemente disso, ela está presa em uma armadilha. Ela não pode simplesmente dizer que é aliada ao chefe da Companhia de Comércio Bruan, mas também não pode dar uma explicação adequada sem que isso piore a situação. Para piorar as coisas, Beth decide chamar o Marquês, que sabendo da poção, estava preocupado que Latia tivesse se esgueirado em seu escritório e visto os papéis sobre as aristocratas. Assim, quando ele chega, ele bate no rosto de Latia e a desonra, basicamente anunciando sua origem ilegítima. Além disso, ele manda baterem em Susan, e fala que Latia deve ser privada de água até que confesse. Mas quando o Marquês descobre que Latia não tinha estado em seu escritório, ele fica ainda mais curioso sobre como Latia conseguiu a poção. Enquanto isso, Latia está fora de si, pensando em como Susan está sendo punida por causa dela, e está sendo atormentada em como agora seu pai nem hesita em anunciar sua ilegitimidade. A tristeza era sua única companheira, até que Kian aparece pela janela. Kian a visita pela primeira vez através da janela, mas Latia pensa que é porque ele quer pegar o papel da carta. Quando ela entrega o papel, Kian tira um pedaço de pão. Ele não sabe por que estão trocando presentes, mas ouviu dizer que ela estava sendo punida, então pensou que ela estaria com fome e trouxe comida. As bochechas dela ficam vermelhas ao perceber que Kian está sendo gentil com ela pela primeira vez. Em troca de sua gentileza, ela entrega o papel da carta, mas ele não fica tão feliz quanto ela pensou que ficaria. Kian então fala sobre a punição dela por roubar a poção mágica para o papel e pede desculpas por isso. Os olhos de Latia se arregalam, incrédula de que Kian se desculpou com ela quando ela o estava intimidando o tempo todo. Mas Latia percebe que estava sendo arrogante. Confiar nela é a única opção que ele tem, e se ele queria que ela devolvesse a carta, ele não teria escolha a não ser se abrir para ela. Simplificando, ela estava usando o desespero dele a seu favor, então ela não tem o direito de aceitar o pão. Assim, ela se desculpa por isso, mas Kian resolve simplesmente jogá-lo fora se ela não quiser comer. Com um olhar gentil e olhos calorosos, ele diz para ela não se preocupar demais, e apenas comer o pão para não ficar com fome. Latia não consegue pronunciar uma única palavra por um momento, e Tweet diz para ela aceitar. Então, ela promete firmemente fazer Kian feliz, mas Kian apenas sorri, pensando que ela está se deixando levar pelas emoções. Mas ele não está totalmente errado, já que mais tarde, quando ele vai tiver uma grande briga com a princesa que se tornará sua esposa, Latia decide que o ajudará a resolver a questão. Logo depois, Latia conta a verdade sobre sua punição, mas ainda assim não tem como provar sua inocência. Kian então coloca sua mão sobre a dela e garante que tudo vai ficar bem. Latia se lembra de que no romance, Kian foi descrito como um garoto muito empático. Atualmente, ele está passando por um momento difícil, mas mais tarde ele se tornará um homem gentil e amável após conhecer a protagonista feminina. Ele é caloroso com sua dama, mas implacável com seus inimigos. De repente, Kian percebe um enfeite no pescoço de Tweet. Então Latia se assusta quando ele aperta sua mão, com ele dizendo que ela lhe deve um favor por isso. Eles realmente se aproximaram um do outro, e se inclina, sussurrando no ouvido dela. E depois Latia concorda, dizendo que pode funcionar, prometendo que ela vai retribuí-lo pelo resto de sua vida. Ela então aponta para Tweet, dizendo que ele é um verdadeiro amuleto da sorte.
Kian sorri genuinamente para ela, a vendo animada. 3 dias depois, o pai de Latia lhe enviou um copo de água para umedecer a garganta. Ele sabia que tudo em seu escritório estava em seu lugar e ela não tinha entrado, mas ainda assim fez ela passar fome por 3 dias por causa de seu orgulho. Mas graças à comida que Kian trouxe em segredo, ela escapou da morte por inanição. Em outras palavras, seu pai está apenas fingindo ser generoso ao lhe dar um copo de água. Então ela bate intencionalmente no copo, que balança antes de se estilhaçar no chão. Sua empregada grita com ela, e com um olhar de nojo no rosto, apressa Latia a tomar um banho antes de se encontrar com seu pai. Latia se encolhe com a água fria do banho, mas a empregada apenas diz para ela se apressar porque está ocupada. Latia arranja os dentes, pensando que no dia em que todos forem executados, ela será a única viva. Após aquela noite, ela vai ao escritório do Marquês, pensando que ele a colocará encarregada das casas de luta ilegais como antes. Mas ao invés disso, ele lhe questiona sobre o chefe da Companhia de Comércio Grua. Ela sabia que o Marquês teria ouvido as notícias, mas a Companhia de Comércio Grua ainda é fraca e ainda não está fazendo muito para chamar a atenção das pessoas externamente. Eles poderiam apenas parecer bons amigos, mas descobre que o Marquês sabe sobre as ervas medicinais de alta eficácia. O jardim deles está cheio de ervas medicinais, então Maris questiona sua lealdade à casa Gladelise. Ele sabe que ela precisa pensar cuidadosamente sobre isso, já que em breve ela estará trabalhando sob suas ordens em breve. Ela nota que não poderá se envolver profundamente nos negócios dele imediatamente, então ela ainda não tem segredos comerciais para dar a Celtron. Mas então uma ideia lhe vem à mente, pois se ela ajudar a aumentar a eficácia das ervas medicinais e economizar o tempo gasto nas contas, talvez ela consiga sua confiança e descubra informações sobre o principal negócio dele mais rápido que esperava. Como esperado dela, ela é adequada para ser a conselheira do Império, e assim, ela confirma que as ervas medicinais crescem fácil demais. Ela começa a explicar que as flores tendem a crescer mais fortes na natureza que em uma estufa. Mesmo que o sucesso de Celtron seja por ser descendente de druidas, sua afirmação também é verdadeira em certa medida, então mesmo que eles não tenham um dedo verde como um druida, as ervas ainda serão bastante eficazes se derem tempo suficiente para amadurecerem. Pelo jeito, seu pai está levando isso em consideração, então ela começa a elaborar o plano. Ela explica ainda mais, e fala como Beth lhe falou sobre a qualidade superior das ervas da Companhia de Comércio Gru, muito melhor que as que eles têm no jardim de trás, e é por isso que ela sabe sobre alguns segredos para cultivar ervas medicinais de Celtron. Então seu pai acha agora que Latia será muito mais útil no futuro, então ele a pede para ajudá-lo em seu trabalho. Mas tem algo que Latia deseja em troca. Latia arranja os dentes, antes de responder que quer Susan de volta e segura. Essa é sua condição para cooperar e oferecer sua ajuda e conhecimento. Ao fazer essa exigência, Latia não apenas busca proteger Susan, mas também estabelecer sua posição e mostrar que tem prioridades claras sobre as pessoas que se importa. Pouco depois, ela finalmente se reúne com Susan e abraça como a mãe que nunca teve. Então ela diz a Susan para ir para um lugar melhor se quiser viver, em vez de ser punida o tempo todo por causa dela. Mas Susan grita com ela, dizendo que ela nunca mais deve dizer algo assim. Os olhos de Susan se enchem de lágrimas, enquanto ela lembra como se apaixonou por Latia no momento em que lhe segurou nos braços. Desde aquele momento, Susan decidiu que embora não possa ser uma babá habilidosa, ela mostraria o que é felicidade. Latia não sabia como Susan tinha se afeiçoado tanto a ela, então promete não falar mais assim a partir de agora, com a intenção de viverem juntas e felizes. No dia seguinte seu pai lhe elogia por quão talentosa ela é. Se esse elogio fosse em sua vida anterior, ela teria sido enganada mais uma vez por seu afeto, mas dessa vez ela decide que não será assim, pois sabe bem quem realmente ama e confia nela. Pouco depois, o Marquês prepara um banquete no quarto de Latia, e ela não consegue acreditar como a atitude dele mudou de repente. Kian aparece pela janela de novo, e pergunta por que tem tanta comida. Bem, é a prova de que o plano deles está indo bem, e que eles terão mais comida assim no futuro. Sabendo que ainda são jovens, Latia está determinada a usar os adultos como um apoio para o seu crescimento, mas para fazer isso, ela precisa ganhar a confiança de seu pai primeiro. De repente, ela se lembra de ter visto um livro de contas falsificado antes de voltar no tempo. Justamente quando começa a trabalhar no escritório de seu pai, ela descobre que a pessoa responsável pelas contas estava manipulando os livros de contabilidade para encher os próprios bolsos. Em sua vida anterior, foi seu pai quem descobriu isso, mas em sua vida atual, ela quem receberá todo o crédito. Então seu pai bate na mesa com a mão, visivelmente frustrado por ter pago uma fortuna para contratar essa pessoa, só para ser enganado o tempo todo. Latia sorri, pensando que terão outro banquete. Mas isso não é o que ela realmente quer, pois seu verdadeiro plano começa agora. Mais tarde naquele dia, o gerente de primeiro nível da mansão se opõe à decisão do Marquês de nomear Latia como gerente de segundo nível. O Marquês não responsabilizará sua esposa dessa vez por esses erros não percebidos, e fala que Latia merece a posição, já que foi uma grande perda para as contas da família. Naquela manhã, Susan informa Latia sobre Elaine,
que começou a estudar matemática de repente depois dela se destacar, embora não tenha talento algum para a matéria. Mas Látia sabe que não deve subestimar Elaine, ainda se lembrando do incidente que ela causou em sua vida passada. De repente, Kian visita seu quarto de novo, perguntando como tem sido pacífico nos últimos dias. Mas Látia fica irritada, porque ele não tem ideia de quão cansada ela está desde que foi nomeada gerente de segundo nível. Ela ficou muito ocupada, precisa trabalhar com seu pai todos os dias e ainda roubar informações para Celtron, tudo isso enquanto fica de olho em sua chance de se vingar. Mas em troca por trabalhar tão duro, ela conseguiu a permissão para manter Twitch, o que não é uma recompensa ruim. Além disso, há uma nova erva medicinal que seu pai está planejando cultivar, e ela contou a Celtron sobre isso. Látia sorri como uma irmã malvada enquanto segura uma carta de Celtron. Então ela sorri, falando que Celtron concordou com o plano deles. Chega a notícia de que o Marquês terá um jantar no dia seguinte com o chefe da companhia de comércio Gruan. Látia aperta o punho, pois finalmente é hora de executar sua vingança. No dia seguinte, Látia chega ao salão de jantar com Twitch. Seu pai elogia sua aparência, e volta sua atenção para Celtron, enquanto Látia pode notar que ele está desesperado para ganhar seu favor. Ele está tentando impedir Celtron de encontrar evidências de que ele ficou com as ervas medicinais para si, mas no final ele será pego. Então, Látia só tem que sentar e aproveitar o resto do espetáculo. Sua meia-irmã lhe faz uma ofensa discreta, dizendo que tudo que Látia usa, desde vestidos até as joias e sapatos, eram originalmente dela, mas o estilo antiquado combina melhor com ela. Se Látia fosse a mesma de sua vida anterior, sua baixa autoestima teria feito se sentir completamente deprimida, mas não mais. Em vez disso, ela sorri e diz orgulhosa que é graças a seu rosto, que combina com ouro, prata ou platina, ao contrário da beleza de sua irmã. Elaine fica surpresa demais para dizer uma palavra, e a atmosfera no salão de jantar está bem tensa. O Marquês quebra o gelo e pergunta a Látia sobre a erva medicinal que ela está segurando. Então, é o momento perfeito para um crime perfeito. Látia explica que está trabalhando duro para encontrar maneiras das ervas medicinais crescerem bem, e então ela dará a planta como um presente para Beth. Beth se encolhe ao ouvir seu nome. Látia decide incriminar Beth fingindo inocência, dizendo que Beth não tinha pomada feita da erva fofa já que era muito rara, e lembra como a criada disse que não tinha nada para dar a alguém como Kian. Seu pai observa a reação de Celtron pelo modo que Beth falava com o filho de um conde, enquanto Susan entrega a erva para Beth. Ela não deveria subestimar o que uma criança pode fazer, e Látia menciona que Beth deveria ter dito que estava com falta de dinheiro, em vez de pegar acessórios de seu quarto de vez em quando. Então, para evitar que isso aconteça de novo, Látia confessa que está dando as ervas medicinal para Beth conseguir o dinheiro que precisa. Beth está totalmente paralisada a essa altura, descobrindo que aparentemente ela não é a única que pode apunhalar alguém com um sorriso no rosto. Látia se recusa a ser a vítima por mais tempo, mas Beth ainda insiste que é inocente e que a imaginação de Látia muitas vezes corre solta, já que ela não tem amigos. Mas então Látia decide usar isso contra ela, afinal, como uma serva pode insinuar que a filha mais velha da casa Gladelise tem um complexo de vítima na frente de um convidado? Beth fica em uma situação difícil, mas seus pais de alguma forma ficam do lado da serva para evitar quaisquer circunstâncias que possam arruinar a reputação de sua família. Látia não tem escolha a não ser usar sua carta na manga, que é Twitch. Ela pressiona o enfeite, e num piscar de olhos, Twitch começa a falar. Todos ficam chocados, exatamente como Látia esperava. Mas ainda é cedo para isso, e ela explica que o enfeite é uma ferramenta mágica que permite alguém falar com todos os tipos de animais. Twitch começa a dizer que Beth realmente entrou no quarto de Látia e assim que viu a poção mágica, ela gritou que pertencia ao Marquês. Mas isso é estranho, porque como ela poderia dizer com tanta confiança que pertencia ao Marquês, sendo quase como se ela já tivesse estado em seu escritório antes? Beth deixa as ervas caírem no chão, e a Marquesa treme de raiva com a suspeita de que seu marido está tendo um caso com uma serva. Ele não deixa nem ela se aproximar de seu escritório, mas aparentemente uma serva entra e sai livremente. Beth treme tanto de raiva quanto de medo, e aponta que Twitch está apenas inventando coisas. Twitch então se lança sobre ela e começa a bicar e a cutucar sua pele com os pés. Látia solta uma risada desanimada, já que não achava que seria ainda mais caótico que ela imaginou. De repente o Marquês bate com a mão na mesa, com força suficiente para silenciar toda a sala. Ele ordena que arranquem a gola quebrada do pássaro, e melhor ainda, que a esmaguem. Mas vários pedaços de papel batem em seu rosto de diferentes direções, o que o deixa ainda mais agitado que nunca. Ele deveria estar grato por ser apenas um papel e não a mão de sua esposa, quando de repente a porta se abre e uma mulher vestida de preto com olhos roxos entra, dizendo que ele merece isso por falar mal de seus produtos. Acontece que ela é a chefe da companhia de comércio Urel. Celtron se levanta de seu assento, surpreso com a aparição da senhora na festa de jantar. Látia está de alguma forma confusa, já que no romance dizia que ela raramente revelava sua identidade porque é uma maga e a mestra da Torre Mágica.
O plano de Latia era simples, ela ia relatar o roubo de Beth na frente de um estranho, esperando que logo os rumores se espalhassem, causando danos à reputação da casa. Se tivesse sorte, os rumores poderiam se espalhar sobre sua ilegitimidade, o que poderia permitir que ela fugisse. Mas para realizar esse plano, ela precisava de evidências claras, e foi isso que Kian fez quando secretamente lhe contou sobre a coleira de Twitch, um intérprete de linguagem animal. Então, ela preparou a garantia da coleira para provar que o testemunho de Twitch era verdadeiro. Mas de repente a chefe da companhia aparece trazendo milhares de garantias com ela. A mulher chamada Ciel reage triste ao ver como seus produtos estão sendo tão maltratados. Como chefe da companhia, ela garante que inspeciona cada produto pessoalmente. De repente ela solta a bomba, sorrindo maliciosamente quando aponta que o Marquês não sabia que o colar é um de seus principais produtos porque está mais interessado em copiar itens de companhias de comércio pequenas e indefesas. Agora que ele viu garantias suficientes, Ciel está confiante de que até o Marquês admitirá que Twitch está dizendo a verdade. O Marquês corre até sua esposa, tentando encobrir o óbvio, mas Celtron intervém, sugerindo que talvez Beth tenha visto isso enquanto fazia algum recado. O Mark se apressa para encobrir seus rastros, mas Celtron sugere verificar o quarto de Beth imediatamente, para ver se ela realmente roubou do quarto de Latia ou não. O Marquês não acha que isso seja necessário, mas Ciel concorda com Celtron. No quarto de Beth, eles de repente encontram todas as joias que pertencem a Latia, e até Lane está surpresa de encontrar as joias prova que ela deu à sua irmã mais velha. O Marquês se volta para Ciel e Celtron, que estão esperando que ele tome uma atitude com a criada. Ele não pode tolerar o comportamento de uma serva na frente de um convidado, então ele ordena que os servos deem uma surra em Beth e a expulsem da casa. Beth grita e tenta resistir, ainda se agarrando às palavras dele de que ela é a única que ele ama. Ela estava prestes a dizer algo como ser a segunda em comando da casa, mas Susan cobre sua boca, antes que os outros servos a arrastam para fora. Latia pisca e sussurra que Beth deveria ter feito alianças com as pessoas certas. O Marquês corre atrás de sua esposa, então Latia convida os dois para o seu quarto. Ciel sabe que Latia foi quem descobriu o segredo da linhagem de Celtron quando ele ainda não sabia sobre isso, então ela pergunta se Latia sabe sobre seu segredo também. Latia percebe que falar sabe muito bem sobre sua identidade não lhe dará nenhuma vantagem no momento, então responde como uma criança faria. Ela inocentemente joga bem sua carta, fazendo com que Ciel também comece a se convencer. Se ela avisasse souber sua verdadeira identidade, ela provavelmente sentiria hostilidade em vez de curiosidade. No caso de Celtron, ela explica que descobriu seu segredo comparando o livro da Biblioteca Nacional com os documentos da árvore genealógica de sua família. Celtron a encara, perguntando se foi mesmo apenas uma coincidência, o que Latia confirma, dizendo que ler é seu hobby. Latia expressa sua gratidão a Ciel por ajudá-la, mas como ainda não formaram uma parceria, ela não é obrigada a responder suas perguntas. E explica que por parceria quer dizer apenas entre a Companhia de Comércio Urel e ela mesma, e não com a Casa Gladelise. Como ela já assinou sob o nome de Tiana Ametista na empresa de Celtron, não será difícil formar uma parceria na empresa de Ciel também. Durante o chá, Latia observa que se Ciel quer desenterrar as condutas duvidosas da Companhia de Comércio Gladelise, então seria melhor contratá-la para obter algumas informações e provas dentro de sua casa. Ciel concorda com sua proposta, dizendo que trará um acordo de parceria em breve, e com o voucher gratuito que acompanha o contrato, Latia quer saber a identidade de Twitch. Para Latia, talvez possa haver uma razão pela qual ela consegue se comunicar com Twitch em sua mente, pensando que não é como se ela tivesse poderes telepáticos ou algo do tipo. De repente, Kian entra pela janela, mas Ciel rapidamente o reconhece. Kian hesita no início, mas consegue se lembrar de Ciel, o que a deixa bastante feliz. Latia então se lembra de uma parte do romance sobre a infância de Kian, quando sua mãe ainda estava viva. Os três iam fazer piquenique e foi em um desses dias que alguém pulou em sua carruagem a caminho de casa, e esse foi seu primeiro encontro com Ciel. Um mago a quem ela amava e confiava não só roubou sua tese, como também a acusou falsamente, fazendo com que ela fosse expulsa do Palácio Imperial. Para piorar as coisas, ele estava com medo de que a verdade fosse revelada, então enviou um assassino para matar Ciel. Então, em vez de morrer nas mãos de alguém que amava, Ciel achou melhor tirar sua própria vida e pulou na carruagem. Kian e sua família tiveram pena de Ciel, então eles ajudaram um pouco, e ela decidiu retribuir a bondade, mas não conseguiu localizá-los depois. E agora eles finalmente se reencontram no quarto de Latia. Com a mãe de Kian falecendo e a casa do Conde caindo em dificuldades, tinha ficado mais difícil para ela encontrá-los. Ciel segura sua mão, agradecendo a bondade da família dele, que permitiu que ela trabalhasse até se tornar a mestra da Torre Mágica. Ela esperava que ele estivesse vivendo feliz todo esse tempo, mas descobre que não. Então, com uma aura tão ameaçadora, ela pergunta quem tem tornado a vida dele tão miserável. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Anjo da Guarda.